Um momento de distração do agressor ajudou mãe e filho a escaparem com vida da violência sofrida dentro da própria casa. Os dois foram mantidos em cárcere privado. O caso ocorreu em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio. Um descuido do autor, a vítima conseguiu ter acesso ao celular do mesmo e efetuou ligações para parentes que compareceram ao local, juntamente com o Conselho Tutelar. Em seguida, o fato foi comunicado à Delegacia de Cabo Frio, que iniciou intensas buscas na intenção de capturar o autor. As diligências foram realizadas nos possíveis endereços relacionados ao criminoso. Um cerco foi montado nas saídas da cidade e o suspeito foi encontrado ao tentar fugir para São Pedro da Aldeia. Os policiais conseguiram libertar mãe e filho e prender o agressor em flagrante. Ele foi levado para a delegacia da cidade. A criança, de apenas 3 anos, foi encaminhada para o Hospital Central de Cabo Frio. Na unidade, foram constatadas diversas queimaduras pelo corpo. O pequeno estava com o rosto desfigurado. A maioria das lesões foi provocada por fogo. Em depoimento à Polícia Civil, a mãe da criança informou que ela e o filho foram mantidos em cárcere privado desde janeiro deste ano. Os dois estavam sem qualquer contato com o meio externo. Ela contou ainda à polícia que, em uma das agressões, o criminoso chegou a afogar o menino no vaso sanitário. Ela também disse à polícia que o companheiro utilizava isqueiros, madeira e pedaços de ferro para cometer a violência. O menino teve o tímpano perfurado e segue internado no hospital. O Conselho Tutelar acompanha o caso. O suspeito permanece preso à disposição da Justiça. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso está no 3º inciso do artigo 5º. A prática de tortura é proibida no Brasil, de acordo com a nossa Constituição de 1988. E tem um detalhe muito importante que eu estava estudando nesse final de semana. Caso um dia a nossa Constituição passe por uma reforma constitucional, a proibição de tortura deve permanecer. Sabe por quê, gente? Porque é uma cláusula pétrea, ou seja, ela vai continuar valendo mesmo que os nossos governantes mudem a Constituição. Então, diante disso, por estar na lei, a gente não pode tolerar uma situação dessas. É um crime gravíssimo, é inafiançável no Brasil e a pena pode chegar de 6 a 8 anos. E eu quero aproveitar essa situação para parabenizar os vizinhos. Os vizinhos foram de tamanha importância nesse caso, eles não se calaram, ouviram os gritos. Imagine aí, essa mulher, companheira desse homem, com essa atitude monstruosa, porque eu não conheço ele, eu tenho que falar da atitude dele. Eu tenho que falar da forma como ele estava tratando uma pessoa que estava lá, como sua companheira, e um enteado, uma criança. Ter coragem de atear fogo. É, no mínimo, deplorável um caso como esse. E se chega ao seu conhecimento, ao nosso conhecimento, aos nossos olhos, mesmo com medo, a gente tem que falar. A gente não pode se calar, não. Se a gente tiver conhecimento, gente, de uma situação de violência como essa, a gente não pode deixar seguir em frente sem informar. Se chegou ao nosso conhecimento, a gente tem que falar e ele tem que pagar por isso. Ele tem que permanecer preso, sim. Porque imagina só, desde janeiro esse sofrimento está acontecendo. Isso é o que a gente tem conhecimento agora. Isso são detalhes que estamos tendo adiante desse caso, mas imagina o quanto que ela não já vinha sofrendo, o quanto essa criança não estava, e agora a gente vai atualizar sobre esse crime com o Carlos Orador. Eu quero saber como é que estão as vítimas. Como é que está essa criança? Como é que está essa mulher, Carlos Orador? É triste demais, mas a gente precisa falar sobre esse caso, precisa também dizer que somos amparados na lei e que isso não pode ocorrer. Muito boa tarde, Carlos. Oi, Ana, muito boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse caso, claro, chocou os moradores de Cabo Frio. A criança de apenas 3 anos foi encaminhada para o Hospital Central da cidade. Ela segue internada, mas o quadro de saúde é estável, viu? Ela chegou à unidade com várias queimaduras pelo corpo e também várias lesões. Já a mãe do menino, apesar dos hematomas e ferimentos, ela passa bem, Ana Paula. O suspeito de ter cometido esse crime, o
companheiro, né, da vítima, o padrasto dessa criança, ele foi transferido da delegacia de Cabo Frio para o presídio de Benfica, que fica no Rio de Janeiro. O Conselho Tutelar também acompanha esse caso bárbaro e agora apura mais informações sobre o crime, que também é investigado pela Polícia Civil de Cabo Frio, Ana Paula. Pois é, e tem que continuar preso, tem que continuar pagando aí, ó. E vai pagar até para entender o que fez, porque às vezes age de uma forma como essa e ainda vai se sentir na razão, porque vai entender o que é que passa pela cabeça de um cidadão como esse. Agora, todo o cuidado, toda a atenção aí com essa criança, com essa mulher, que poderiam agora, a gente poderia até agora aqui estar falando pior, mas eles conseguiram aí e eu tenho certeza que vão ter todo o acolhimento, toda a atenção necessária, especialmente aí psicológico, porque depois que passa, né, essa situação aí de violência, depois que passa a questão física, o que fica dentro ainda vai perdurar por um bom tempo e vai precisar de uma atenção mais ainda especial. Mas muito obrigada, Carlos Dourador, pelas informações.